Bom, pessoal, esse vídeo ele vai tratar da função G37, que é uma função responsável pela operação de rosqueamento, ok? Então, vou executar o programa e depois disso a gente vai discutir cada uma dessas etapas. Vamos lá, então. Nesse primeiro momento, o programa está executando a operação de desbaste, né, usando o G66. Nesse segundo momento, vai executar um canal, né, e agora, finalmente, começa aí o ciclo de rosqueamento automático, né? A função responsável para isso aqui no Mach 9 é o G37, né? Essa operação de rosqueamento está sendo executada no total de 9 passes, né? A rosca, o filete de rosca é importante já saber que são parâmetros que vamos usar no G37. Nós temos que estar atento aos seguintes dados, né, em relação ao filete de rosca. É o passo da rosca, né, e a altura do filete da rosca. Essas são as informações relevantes que temos que conhecer previamente. Bom, vocês viram aí a execução do programa, vamos ao editor, né. Bom, aqui é o programa principal, tá? E você pode perceber que eu usei aqui o G66, né? Essa é a função, tá? Aqui nós temos um subprograma, né? O programa P10, tá? Aqui nós temos um subprograma para executar aquela redução diametral. A peça ela tinha inicialmente 30 milímetros de diâmetro, né? E um comprimento de 60 milímetros, né? Então, o que você viu foi, no primeiro momento, a redução diametral de 30 para 20 milímetros e depois nesse comprimento de 20 milímetros foi executado um canal. E, por fim, ainda no restante desse comprimento com diâmetro de 20, executamos o rosqueamento, ok? Bom, então, passando aqui uma geral por todos os comandos, é basicamente aquilo que já se sabe, né? O função G66, aliás, 99, que restabelece, o G99 restabelece o zero máquina, né? Em seguida, tem aí o G54, que ativa o primeiro deslocamento do ponto zero da peça, tá? Deixando claro que o zero peça da peça, né? Está na face do encosto da castanha, né? Isso quer dizer que todas as cotas em Z serão positivas, né? Função G97, que define a programação em RPM constante, essa rotação é de 1.200 RPM para aquela operação de desbaste e de redução diametral, né, de 30 para 20. O ponto de troca da ferramenta é X150 e Z150. Né? Lá então vamos optar pela ferramenta 1. Eu vou abrir aqui o parênteses para mostrar as ferramentas que foram usadas, né, nesse programa. Né? Aqui nós temos a ferramenta 1, que é a ferramenta destinada à operação de torneamento. Né? A ferramenta 2, é uma ferramenta destinada à operação de canal. A largura desse inserto é de 4 milímetros. Né? E daí, por fim, nós temos a ferramenta usada na operação de rosqueamento. Okay? Bom, voltando então, ferramenta 1 foi escolhida, definido então o fluido ligado, o fluido de corte. E aí vem finalmente para a operação G66, né, que aqui está, ó, G66, tá ok? Bom, que vale dizer aqui que você já, só para relembrar, optou-se por trabalhar com o desbaste de 1,5 milímetro, né? Chama aqui, claro, eu falei 1,5, aqui é 3, porque a cota de W é para X, então tudo que é X é o dobro, né? Essa operação foi executada chamando o subprograma 10, que já foi mostrado, aqui está, que define o perfil, né? Que deve ter a peça após a usinagem nesse ciclo de desbaste. E aqui o avanço com o qual se trabalhou nessa operação do G66, que foi o avanço de 2 décimos de milímetro. Bom, executada a redução diametral com esse bloco,
chama-se mais uma vez o subprograma P10, para daí executar a operação de acabamento. Só lembrando que essa operação de acabamento da redução diametral é executada com avanço de 1/10 de milímetro, né? Bom, depois vai para o ponto de troca de ferramenta, né? X150, Z150, e lá desliga o fluido de corte, né? M09. O fluido de corte que havia sido ligado aqui, ó, ok? Bom, e aí escolhe a ferramenta 2, né? T02, que é a ferramenta, como vocês lembram, para operação de canal, né? Bom, aqui mais uma vez com G97 vai se definir a rotação para trabalhar no canal, né? Para a usinagem do canal, essa rotação será de 1000 RPM, né? O M03 define aí a rotação do eixo árvore no sentido horário, né? Depois ele desloca rapidamente com G00 para essa coordenada X34, Z27 e lá liga o fluido de corte, ok? Bom, com o avanço de ponto 15, a ferramenta avança nessa mesma coordenada, né, Z27, avança para a coordenada X15, né, a usina, o canal. E lá permanece aí parado por 2 segundos, né, o G04 faz isso, né. A ferramenta então retorna para o X34, né? Quer dizer, sai da peça e depois vai para o ponto de troca da ferramenta, X150, Z150, e lá desliga o fluido de corte que havia sido ligado aqui, ó. Muito bem. E por fim, escolhe-se a ferramenta, define-se a ferramenta 3, né? Mais uma vez altera-se a rotação agora para o ciclo de rosqueamento. Essa rotação está definida aqui como 1500 RPM, né? E, mais uma vez, define o sentido horário de rotação do eixo árvore, ok? Bom, a ferramenta então se desloca rapidamente para essa coordenada, X25, Z65, e lá liga o fluido de corte, né? E aí, finalmente, entramos aqui, né, no bloco 18, em que se usa a função G37 para a operação de rosqueamento, né? Bom, aqui vocês veem X definido com 16,75, Z29, K 2,5, D 1,08, E 5, né? O que é isso? Bom, vamos lá, por parte, né? G37, repetindo, é a função que define o ciclo de rosqueamento automático. O X aqui é para ser definido como a coordenada do diâmetro final da rosca. Ou seja, vamos entender isso. A peça ela começa com um diâmetro, originalmente ela tem um diâmetro de 20. E vai se executar aí, vão ser executados 9 passes, né, para que ocorra a usinagem do filete de rosca. O filete de rosca ele deve ter uma altura, essa altura é H, né, e temos uma fórmula que define o H como sendo igual a 65 centésimos do valor do passe, né, sendo que esse valor aí, esse resultado deve ser multiplicado por 2, uma vez que trata-se da cota de x. Bom, você então extrai aí o valor de H, aplicando essa fórmula, e encontra o valor 3,25 milímetros. Pronto, essa é a altura do filete. Agora, existe uma outra fórmula, então, que você aplica esse H. É para definir o diâmetro final, né, da rosca. Esse diâmetro final, então, ele é dado, é obtido da diferença do diâmetro inicial, que é 20 milímetros, e o H, que nós encontramos como 3,25, o que resulta, portanto, em 16,75 como diâmetro final, né? E o Z, claro, é a coordenada do comprimento final da rosca. Lembre-se que a peça tinha 60 milímetros e que nós usinamos uma parte dessa peça, exatamente aquela parte que tinha um diâmetro de 25. Pois bem, se o zero peça estava definido como a face do encosto da castanha, nós iniciamos a rosca lá da coordenada Z60 e vamos entrando com a ferramenta na peça, né, nessa operação de rosqueamento, até o Z29. Então é esse aí o final, né, até onde vai a ferramenta nessa execução da operação de rosqueamento. Só lembrando que aqui a ferramenta já vai parar dentro do canal, né? Claro, para daí definir a saída, né? Bom, o passo da rosca
é de 2,5 milímetros, então o valor de K recebe esse passo aí, tá? 2,5. E o que é o D, né? Bom, esse D é definido aí como sendo a profundidade, né? Com que se executa, a profundidade da ferramenta com que executa o rosqueamento, né? Então, esse D, na verdade, vai ser a profundidade da ferramenta a cada um dos passos que a ferramenta vai executar nessa operação de rosqueamento. Aí nós encontramos o valor de 1,08. Como é que se definiu isso aí? Bom, está aí a fórmula, né, o D é definido como sendo a razão entre a altura do filete, que é o H, né, e a raiz quadrada do número de passos, né, que se tem que executar, o número de passes, né, que se tem que executar nessa operação de rosqueamento, né. Como foi dito, o número de passes que utilizamos para a operação de rosqueamento foi o número 9, né? Ou seja, estamos executando toda a operação de rosqueamento no total de 9 passes. E cada um desse passe, né, que a ferramenta executa, vai ter aí uma profundidade de 1,08. Na verdade, é a metade disso, né? Uma vez que D está associado a uma cota em X, né, que é a profundidade. Então seria metade desse valor aí, né? 0,54 para ser mais exato, né? Bom, e finalmente nós temos aí a E5, né? O que esse E estabelece aí? O E estabelece a distância de aproximação. O que é a distância de aproximação, que foi definida aí como 5? É aquela distância em que fica a ponta do inserto ao, na execução de cada um dos passes de rosqueamento, né? Então a ferramenta avança no sentido, primeiro a ferramenta avança desse ponto de aproximação, né, que geralmente são 5 milímetros a mais, né, valendo tanto para X quanto para Z, né? Só lembrando que em Z fica exatamente os 5 milímetros, mas em X, na verdade, vai ficar 2 milímetros, porque o E também para X representa a metade, né? Portanto, 2,5 milímetros. E a ponta da ferramenta fica naquela coordenada, né? E dali em diante a ferramenta se desloca entrando na peça, depois no sentido axial, vai até o canal, retorna, saindo da peça e depois se desloca de novo para esse ponto de aproximação e mais uma vez executa aí o segundo, terceiro, quarto e até o último passe necessário, ok? E finalmente, depois de executado a operação de rosqueamento, a ferramenta mais uma vez vai para o ponto de troca X150, Z150, lá desliga o fluido de corte, né, que havia sido ligado aqui, e finalmente o M30, né, que para o programa, ok? Bom, então é isso. Eu vou executar mais uma vez, agora que nós discutimos o programa e sobre o programa nos detalhes, vamos mais uma vez ver a execução desse programa, ok? Desbaste sendo executado com G66, né? Agora executa o subprograma para o acabamento, troca a ferramenta, vem com a ferramenta de canal, executa o canal, troca de ferramenta e começa a operação de rosqueamento. Ó. 2 passes, 9 passes vai ser o total disso aí, né? E aqui, ó, vou diminuir a velocidade aqui para ficar mais fácil. Ao ponto de troca da ferramenta, tá? Aquele D5 que foi definido é o que faz ficar em relação ao diâmetro da peça, que é 20 milímetros, né? Ele fica 5 a mais, né? 5 em Z e 2,5 em X. E aí a ferramenta se desloca lentamente para esse ponto aqui, ó. Tá? Mais ou menos onde está aqui essa quina, né? Então isso aí, ó. Z é 29, que é o ponto que sai, volta para cá, vem, executa aqui, sai mais uma vez, né? Sai no canal, na coordenada Z 29, recua para o ponto D, né? 5 a mais, né? Como já foi dito. E vai usinando, né? Vai usinando até que atinge o diâmetro final, que é x16, aliás, que é 16,75, né? X final, que é aquele definido no, na, no G37, né? Na sintaxe do G37. Bom, gente, então é isso aí. Eu acho que deu para entender, né? Exatamente
toda essa operação com G37, que é o rosqueamento, ok? É isso.